Boa noite! Espero que todos estejam bem nesse turbilhão de sensações que estamos vivendo nesses momentos políticos que deveriam ser diariamente, porque a gente não estaria aqui debatendo e tentando explicar tantas coisas. E hoje vou chamar o Gabriel para a gente conversar um pouquinho sobre política, Bolsonaro, Lula e todo esse enredo todo que está fazendo esse teatro que está envolvendo tantas pessoas. E isso é sério. Então ele já entrou aqui, eu vou convidar ele a começar, tá? E vai ser muito bom. Boa noite, meu querido. Câmera virada, tá tudo certo. Desaprendi. Normal, né? Isso acontece sempre com a gente. Muito bem-vindo, meu querido. Essa live vai ser potente, né, amigo? Porque o que foi complicado para a gente iniciar. E já estamos, já, desde cedo, né? Vamos, tal hora, mais meia, mais 20. Ah, vai sair. É isso aí, mas saiu, né? A gente não desiste nunca, né? E o tema importante, então não tem como a gente não. E é o momento ideal, né? É o momento ideal e a gente tem que aproveitar esses momentos, né? A gente sempre está aqui trabalhando em prol da sociedade, agora não em prol da humanidade, né? Só que a gente vai deixar bem claro agora que é em prol da sociedade que a gente está fazendo isso, é um esclarecimento para muitas pessoas e precisa, né? Eu até comecei a ler um livro aqui que ele é bem interessante, ele fala tanta coisa, eu não me posicionei abertamente, por quê? Eu vou deixar Diga, aquele mistério, para me continuar falando dos dois lados. Não, porque eu já tinha me posicionado dentro de um partido, né? Que era a opção que realmente saía dessa bolha toda. Mas a gente vai ter que conversar, né? Se apresente, né, Gabriel, para quem não te conhece ainda e tudo mais. boa noite a todos. Tá me ouvindo bem? Tá tudo certinho aí? Esse Tá. fone aqui é o que tinha aqui em casa, não é o que eu costumo usar. Bom, meu nome é Gabriel. Eu tenho um canal no YouTube, que agora praticamente só tem as lives da gente lá que eu tô lançando. O tempo tá maravilhoso. Mas, assim, o objetivo do canal era falar um pouco sobre filosofia, falar um pouco sobre espiritualidade. E, na verdade, talvez é a primeira vez que eu estou entrando nessa seara aí de política, né? Para quem trabalha em rede social, é o mais indicado você fugir desse assunto. Porque, lógico, a gente está num momento de polaridade praticamente extrema. Então, não adianta você falar o argumento. Os dois lados têm argumentos que podem favorecer a sua visão. Isso é uma coisa muito importante. Então, independente de números, independente de situações, você pode manipular qualquer informação, literalmente, para favorecer as suas ideias. Isso é a coisa mais usada desde a mais antiguidade. Então, qualquer informação, qualquer dado, principalmente quando a gente está falando de dados matemáticos, de estatística, é muito fácil você manipular isso ao seu favor. E aí a gente que está ali apaixonado acaba caindo, né, nessa questão e que é humano também. Então, é assim mesmo. A gente tem que sobreviver no meio desse caos, não tem jeito. Então, pode falar. Você falou uma palavra muito certa, a manipulação energética, o emocional. Sim, sim, exatamente. Então, Só que os outros não percebem de jeito nenhum, né? Então, se a gente não se atentar, a própria mídia está muito sendo criticada por causa disso. E é por causa de dinheiro, é um fato. É muito mais fácil você botar uma manchete ali chamativa e o clickbait, o cara ganha nas propagandas que fica ali lateralmente. Eu já vi casos que você vai ler uma matéria, a matéria é uma nota de 3 linhas. Quer dizer, é simplesmente para você clicar e entrar ali dentro. Então é chamativo e assim todos esses dados, todas essas informações vão ali manipulando toda a massa, essa briga toda, esse vucu-vucu todo que a gente está hoje no Brasil, nessa extrema polaridade. Então, assim, o meu canal em si, eu não falo de política, então para quem está assistindo aqui a primeira vez, não é nenhum mestre, nenhum doutor aqui falando de política, esse tipo de coisa. Existem canais específicos, até especializados, porém, tenha também cuidado com isso, que é o argumento de autoridade.
Eu vou Exato. aproveitar até já indicar aqui o livro, né, de Arthur Schopenhauer, se eu não me engano, que fala sobre essa questão de manipulação, de como vencer o debate, né? Então ele vai dividindo todas essas estratégias e uma delas é falando sobre esse argumento de autoridade. Então eu chegar aqui falando que é um Ó, o mestre, um livro doutor, que eu tô que lendo. fiz um doutorado, aqui está invertido, tá? É, As 48 leis do poder, é isso? exato. Bonito, hein? E Aham, grande. grande. Tem só Mas pensa 48? no livro estratégico, porque a gente tem que estudar aquilo que a gente vai falar, né? Exato. Então, assim, essa questão desse livro que eu mencionei agora, ele vai falando de... E ali ele vai tratar quase que pontualmente, vai falar desse argumento de autoridade, que é muito simples também, eu pegar aqui alguém que é formado em política, em sociologia, em trabalho de TCC e defender um lado. Ele vai achar estatística para isso, ele vai achar número para isso, ele vai achar teóricos para isso. Então, assim, é muito importante, e aí cabe a gente da espiritualidade, que é o lema principal do Conheça a Ti Mesmo. Se você conhecer a sua identidade, você não se curva a esses campos energéticos, não se curva a esse achismo, não se curva à massa. Você não está aqui para ser conduzido, você está aqui para conduzir. Você nasceu para Então, governar. exato. Então você tem que ter essa maturidade. É lógico, somente no meu Instagram eu me posicionei bem abertamente. Eu vi. Mas assim, a pessoa tem que ter esse senso crítico, ouvir os dois lados, ouvir tudo para você mesmo tomar a melhor decisão. Isso a gente não está falando só de política, que é o momento agora, isso é para a vida. Você vai tomar qualquer decisão, você tem muito cuidado. A primeira informação que está chegando, checar, ouvir os dois lados, ver a teoria, ver tudo, ler o máximo de informação, porque quanto mais coisa você tiver, melhor para você tomar essa decisão. Então, basicamente é isso. Me alonguei, quase que já entrando no tema. Eu falo sobre espiritualidade, sobre tudo, e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre sociedade política, a importância de a gente acompanhar esse tema, a gente, que digo magos, espiritualistas, seja o que for, o que os místicos podem acrescentar nesse sentido, e aí a gente entra em casa. Política e religião devem se misturar, a gente vai conversar um pouco sobre isso, e é lógico, né, que está em alta aí sobre a ordem maçônica e seu papel aí na sociedade, na política, tudinho. Os Illuminatis, infelizmente, a gente não vai poder falar, só da ordem maçônica. E aí a gente finaliza com uma... Agora complica, né? Não falava tão apertadamente. Então deixa quieto. E aí a gente vai para uma reflexão. Não tem muito roteiro, né? Que a nossa live é assim, né? Praticamente uma conversa. Exatamente. E assim, é bom a nossa fala, porque a gente é aberto, a gente conversa, a gente não impõe. E a gente vai falar de uma linguagem comum, porque é isso que todo mundo precisa escutar, de uma linguagem de acordo com a linguagem do dia a dia. Porque não adianta vir antropólogo, sociólogo e tudo mais, sendo que ninguém passou pela faculdade e vai falar assim, não, isso aqui tá certo então, é desse lado mesmo. Porque o povo é muito Maria vai com as outras. É muito multidão. E não é assim. Você nem sabe o que você está defendendo. E os pontos positivos e negativos. E a gente estava falando sobre isso tem tempo, né, Gabriel? Dessa sensação de pertencimento que os outros estão buscando e tudo mais. Dentro das religiões já vem acontecendo. Na minha opinião, o governo do Bolsonaro só aconteceu por conta desse fanatismo religioso. Mais ainda que ele aconteceu. Que eu venho acompanhando, eu acompanhei desde o começo. Mas como você é um cara posicionado, Bolsonaro, sociedade e política, vamos começar. Já pensou se o Léo estivesse aqui? Ia ser linda a live. Ia pegar fogo, ia cair a live, ia ficar pesado. Léo, abraço. Léo, abraço, né? Ai, ai. Então, a gente vamos analisar, eu acho um aspecto primeiro muito importante. Eu digo por mim mesmo, e eu sinto essa sensação na sociedade, e eu não sei se você sente. Após essa onda do Bolsonaro, da eleição dele, houve uma importância maior na política absurda, no sentido de, eu não fazia ideia o que era o STF, hoje a gente sabe os nomes, eu não sabia ideia dos ministros. Nunca me interessei por política tão profundamente como hoje.
Hoje a gente se preocupa. Vem cá, Tá. quem é que o Lula vai botar na Casa Civil? Quem é que o Lula vai botar na Olha, economia? e sabe o que, que eu prestei atenção? Isso e por isso, ainda bem que eu não queria me posicionar sozinho por causa disso. O Lula, porque diz que ele Ah, entrou uma restringia enfermeira aí, ó. Vai reclamar do salário dela do, que foi embargado pela STF. e pelo Pô, um dia Partido antes, Novo, mano. né? Saca- Poxa, Deixa brincadeira, né? quieto, deixa baixo, vamos continuar aqui. Mas a gente explica o porquê, eu sei explicar o porquê. Mas isso aí é porque diz que ele censurava, e realmente até a Brasil Paralelo, ele censurou agora, diz que o PT censurou. De Então, 33, se eu não me engano. Perfis, exato. né? Uhum. Então, assim, então a gente nunca preocupou com política, porque a gente nunca foi aberto. Aqui, por isso toda hora tá caindo na live. Então, assim, esse momento que está passando agora, com o Bolsonaro a gente aprendeu o que é ICMS, tudinho. Ele é um cara muito técnico. A gente não pode negar isso. Como no Instagram dele nunca teve aquela sensação de emoção, a única emoção. Que o militar, ele impõe, eu sou filha de militar. Isso os outros não entendem. Quem é filho de militar é acostumado a viver com militar. E ordem, como eu cresci também dentro da maçonaria, a gente entende como que é que funciona. Só que a maioria da sociedade não é assim, não conhece esses lados. Mas fala aí, porque a gente começa a conversar e não cala, mas vai lá. Não, fica à vontade. É bom esse meio. Então, assim, essa primeira onda, eu acho que houve uma maturidade na sociedade. Lógico que a gente está engateando nesse sentido. Mas Uhum. hoje, independente se é o Lula ou Bolsonaro, a gente vai se preocupar quem é que vai estar no Ministério da Economia. Quem Uhum. é que vai estar no Ministério de sei lá o quê. Quem é que vai, de acordo, lógico que cada um tem um cenário e se preocupa. Quem é empresário vai se preocupar um pouco mais com a economia do que com o outro lado. Quem trabalha em ONGs vai se preocupar em outro lado. Quem trabalha, e assim diversos ministérios, quem trabalha na educação vai se preocupar mais do lado ali da educação. Mas o que eu quero dizer é que nunca vi ninguém conversando sobre isso. Hoje é conversa de bar. Quem é o Uhum. STF, quem é que vai ser indicado pelo STF, quem é o presidente do Senado, qual é o papel do Senado. Então, para tu ver que eu no sentido tão imaturo, que achava que um presidente era praticamente o rei que mandava em tudo. E é evidente que Uhum. não é. Que você É tem o três poderes Congresso. ali e outro muito bem amarrado. Então, o Senado deve muitas coisas, que quem vai investigar é o STF, e assim fica nessa centrífuga de um prendendo o outro, e que, para encobrir um ou outro, era esse antro de corrupção que nós temos, e provavelmente ainda vai ser arrastado pelo Brasil de diversas formas. Porque a gente esquece de um ponto muito importante também, que quando a gente fala de política nacional, a gente esquece aqui da política do meu bairro, da cidadezinha de Nilópolis, que é um cabide de emprego para tudo quanto é lado, é escancarada a corrupção. Você vai aqui na Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, Caxias, aqui subindo um pouquinho, mas tem também em Belfort Roxo, tanto vê escândalos, mas coisa mais óbvia, um monte de cabide, um monte de secretaria de turismo, onde ninguém vai turistar aqui, pelo amor de Deus. Então, assim, detalhes que, lógico, preocupa muita gente, mas para você ver como essa questão de corrupção está muito, mas muito enraizada e não vai ser fácil sair, Deixa, infelizmente. não, deixa eu te falar, eu até escrevi isso. O povo não vota se não pagar. As lideranças cobram um absurdo para formar grupos. Os políticos, eles não ganham eleição. Não é só o político que é corrupto. A gente vai falar de uma. Eu estou falando como cidadã. A gente está falando de um circo, de uma artimanha que é formada entre eleitor e político, que se ele não se render, ele não se elege. Quem que vai pegar esse bastão? Sabe? Então, assim, e é descarado, é direita, esquerda, tá tudo igual, centrão. Tem até a lógica, eu tenho uma lógica na minha cabeça sobre o orçamento secreto. Algo impossível. Minha amiga trabalha no Congresso, ela falou assim, Marina, Lula ou Bolsonaro entrar, está incontrolável o Congresso.
Porque é de lá que sai tudo. Os outros não sabem o que é um deputado federal. Eles não têm noção. E é o que manda. Sabe? A Exato, pessoa não tem noção que quem que ela vota é no partido. Não é no cara que ela gosta. exato. Por exemplo, tu vota num tiririca, ele arrasta 7. Tu não sabe Você nem quem entende? são esses 7. Não sabe, não sabe. Não tem noção disso. Quanto que esse 7 vai cobrar para assinar qualquer coisa, para participar. Um dia eu estava no Congresso, a Tabata Amaré do MDB. E no MDB, toda a bancada assinou contra uma causa lá da educação. Só que ela é totalmente a favor. E aí? Ela vai ter algum poder? Não tem poder nenhum, porque o partido dela não é. Votou contra. As pessoas têm que entender sobre isso. Até uma lei chegar, vamos supor, o Lula ganha. A ideologia de gênero foi aprovada. O governador do meu estado é da esquerda. O prefeito da minha cidade é isso. Vai passar pelos vereadores, e os vereadores vão aprovar. Quanto que isso vai custar secretamente? Então, assim, a gente tem que entender passo a passo. Tem eleição daqui 2 anos, a eleição é todos os dias. É você acompanhar todo mundo todos os dias. Não é só agora, é todos os dias. Porque a gente come todo dia, a gente sai para trabalhar todo dia a gente tem que comprar um alimento e ter um imposto mais alto. As pessoas não sabem nem o que é empreender, Gabriel. Exatamente. E no Brasil, né, é quase que raiz empreender. Você vai na rua, tu tá vendo ali a tia vendendo sacolé, do nada ela abre ali um materialzinho de construção, um armarinho, e assim sucessivamente. Então a pessoa, o brasileiro, ele tem essa característica muito guerreira, muito forte, muito de sobrevivência. Então o cara não fica parado não, se der ele vai vender alguma coisa, ele vai correr atrás, e isso é uma característica muito importante. E aí o que peca, infelizmente, é informação. Quando a pessoa entender que o conhecimento ele é poder, quando a gente fala conhecimento poder, é um poder muito mais subjetivo, que você pode entender ele de diversas formas. O poder de você conhecer mais, de realização, o poder de você poder empreender e saber exatamente onde direcionar. O papel do Sebrae é um papel muito importante justamente disso. Na época que eu já fui meio que um empreendedor, tinha locadoras, né? Antes de vir Gatunete limpar tudo. Mas quando tinha locadora, tinha duas, então eu sempre busquei nos sites, já que na época eu não podia fazer uma faculdade de administração. E ali, de fato, tem muito conhecimento legal de fluxo de caixa, capital de giro, gerenciamento. E hoje, depois que eu pesquisei mais sobre o site, está muito mais robusto o suporte ali. Mas é claro, quando a gente está falando de alguém que vai buscar essa informação, a gente está falando ali de uma tiazinha que às vezes nem tem o ensino médio, não tem nem seu contato com o computador, no máximo ali é o celular. Então, realmente, essa carência desse conhecimento, somado com o cara ali empreendedor, felizmente resulta depois ou ali sempre estagnado, né, numa lojinha ali que vai dar só seu mantimento mensal, não tem aquela projeção de crescimento, ou infelizmente acaba fechando, porque se for aluguel, pandemia tá aí, então teve que fechar tudo, e aí como é que vai se fazer? Então, são séries de desafios gigantescos que o empreendedor tem no Brasil. Não vou até tirar o governo com seus impostos. Vocês não têm ideia que é praticamente um sócio que come ali 25% do seu lucro líquido da sua empresa. É um absurdo. Até porque o microempreendedor ele não tem nem noção disso. Exato. Ele não tem noção do que é política, ele não tem noção de nada. A nossa cultura, porque a cultura é regional e ela acaba sendo municipal. E cada cidade é de uma forma. No entanto, igual eu estou em Goiânia, eu estava em Goiânia, sempre fui filiada no Sebrae. Quando eu cheguei aqui no interior, fui apresentar meus projetos para eles, eles falaram assim, o povo não tem consciência disso, não. O povo não vai entender isso que você está falando. É muito atrasado. Eu fui estudar, porque igual eu levantei a bandeira da cultura. Porque cada lugar tem uma cultura. E, no sul não é a mesma cultura do que aí, do que aqui. Sim, com certeza. Às Então, vezes a gente perde essa dimensão do que é o Brasil. a São gente Paulo tem ali que. é a Europa. Pô, tem noção disso? Entendeu? E a gente quer englobar. Igual, tem a lei de liberdade econômica, já chegou na maioria do Brasil. No Goiás não chegou.
Porque não tem político interessado, porque aqui já tem outro tipo de empreendedorismo. Aqui nós empreende sem ter noção dessa questão de imposto. Vai no peito. Vai no peito. Paga alguém e esse alguém faz as coisas e a gente nem está entendendo, só está pagando. Só está pagando. Porque se a gente entender, claro que a gente vai querer saber quem que a gente vai votar. E é isso que a gente precisa. E você sabe que depois que a gente incorpora aqui, que a gente vai explicar para as pessoas, a gente vai estar vira e mexe explicando para eles. E é isso. Não tem como fugir. Não tem. Não tem. Do mesmo jeito que a gente fez um alerta aí sobre religiões, que as pessoas podem vasculhar quanto seu canal, o meu Instagram aqui, elas também agora vão entender um pouquinho de política, porque é importante, a gente vive na matéria. A gente não pode esquecer. A política faz parte. Cedo ou tarde te impacta. Exatamente. E a gente vai entrar para um tema que é muito importante, política e religião, e agora o endeusamento. Porque política e religião é tudo ciência. O problema são os Moisés, o Moisés virar as costas e criar o bezerro de ouro. Esse é o problema. Tá falando do Messias, é isso? Não, de tudo, porque tudo as pessoas querem. Não, mas não é só o Messias, porque não tem só o Messias, tem um Lula também, tem tudo. Sim, sim. Tudo. Vamos lá. Depois, então, desse período, né, que eu chamo de maturidade, vamos dizer assim, política, lógico, ressaltando, a gente precisa avançar muito mais. O que eu digo é que realmente houve um choque. Que, na verdade, o que a gente pode ver que a esquerda veio dominando todo o âmbito político, né, toda a dificuldade de um governo de direita, porque está tudo aparelhado, certo? Os 14 anos, gente, né? Não é rápido de se mudar um cenário. E aí houve só a virada da chave, que é o pessoal ficou de saco cheio. E nos políticos no misticismo acontece, que é a lei do pêndulo. Quando se estende muito para um lado, não adianta, isso daí vai puxar para o outro lado. E eu afirmo aqui que também acontecerá com a direita. Se a direita ficar direita, vai chegar um momento que o pêndulo vai puxar para o outro lado. E assim vai viver a vida. Foi isso que aconteceu. Porque eu tava na rua e ninguém falava. Eu falava assim, cara, o Lula vai ganhar. Os outros não acreditavam. Gabriel, eu rodei quase 15 mil quilômetros. E eu escutava, você sabe que o silêncio, ele responde muito mais que a multidão. Uhum. Eu ficava observando. E o povo, não, tá. E eu fui assim, ó, tampando. Aí no Rio era do mesmo jeito, né? Sim. Não, é inegável a gente falar que Lula não tem alguma força política. Você escondeu uma realidade que o cara, qualquer pessoa que passou pelo que ele passou, que julgado, escândalo, essas coisas todas, o cara ainda ter essa movimentação, meu irmão, tem muita gente que não fala e que vai votar nele. E tem muita gente que acredita nele, tem muita gente que pode acreditar que, de fato, todo o seu processo jurídico teve várias falhas e, por isso, justifica N e N coisas. Isso daqui já foi no início da nossa conversa. Informações tem para os dois lados para você favorecer os dois lados, de boa. E aí, esse pêndulo, ele pode estar puxando novamente isso. E aí, o Lula, sendo eleito, ele vai enfrentar talvez um pouco da mesma dificuldade do Bolsonaro. Que hoje o Senado foi praticamente bolsonarista. Os deputados também bolsonaristas. Provavelmente, o presidente do Senado vai ser aí um bolsonarista. É a dificuldade de um presidente da esquerda ter que conversar com essas casas inteiras, apoiando o projeto, pensando num plano nacional e deixar essas questões de ideologia política de lá. Porque tudo é tratado, em última instância, o nacional. Primeiro se trata aí o ego, depois se trata as questões políticas, depois se trata os interesses pessoais. E aí, se sobrar, a gente lembra que tem um Brasil aí para a gente estar governando, tem um Brasil aí para a gente estar ajudando. Então é muito complicado isso. Eu, de fato, não sei se Lula iria ganhar ou não. O que eu posso dizer é que há a chance de ter surpresa dos dois lados. Quem me dera que eu sou favorável a um lado, de dizer, não, é certo que o cara arrasta multidões na rua e ele vai ganhar de lavada, não é assim que vai funcionar. Mas você tem noção que essas multidões que ele foi arrastando, porque eu observei todo o processo. Todas essas multidões foi porque eu posso te falar, eu estando na rua, onde ele pecou, né? Onde foi o erro.
da independência do Brasil, porque quem estuda fala, não, isso é um absurdo, eu não vou, porque o cara está tomando de poder. A questão religiosa, a questão do silêncio, porque não estava tendo democracia. Isso é quem está de cá, vendo os dois lados. Não sou anti nada. Mas aconteceu uma cegueira. E pensou assim, não, porque se uma pessoa manifestasse, fala assim, eu não quero isso. Então você se silencia. Isso é muito ruim. Você não poder argumentar, conversar. E agora silenciou. Agora você viu que o povo vai para a rua, manifesta e tudo mais. Mas não tinha essa manifestação. E se eu não me engano, não tinha isso. Por mais que o PT governou 14, 16 anos, tinha esse movimento. Não era barrado. Porque nesse momento agora foi barrado. Mas é questão do autoritarismo. A criação dele é autoritária. E isso as pessoas não entendem. A criação dele é autoritária. O movimento, não só político, mas de trabalho dele, todo é militar. E é autoritário. E é impositivo. E o brasileiro não é acostumado com essa imposição. Sim, tanto que toma susto nas falas dele. Então tu vê que o que ele fala talvez na rua, ele vai estar falando na televisão, no repórter. E se tu botar ali pavio curto, se tu conseguir, que o objetivo do repórter sempre é esse. É só você tentar acender o pavio dele que é curto. Então é certo que ele vai sair falando o que for, vai falar o que for, independente do que for. Então, assim, quando a gente pensa um estadista, um político, a gente também está muito acostumado com aquele frufru. E que também não vai dar em nada. Porque, assim, o que adianta também ter um político que fala bem, que fala bonito, mas por trás está fazendo um monte de coisa errada. Então, quando o Bolsonaro veio, ele veio praticamente, e o Ciro defende muito isso, né? Que a consequência, o Bolsonaro é consequência. Sim. Então, ele literalmente é de fato consequência. Não tinha outra opção contra o PT naquele momento. Então, entrou ele. Só que quem votou nele, votou justamente naquilo ali, pelo menos eu. Eu não me surpreendo em absolutamente nada que ele falar. Porque eu votei justamente naquela pessoa e se tem meu voto, é aquilo que eu espero dele. Eu acho que de um tempo para cá ele tá bem tranquilinho, bem mansinho, se estressou agora há poucos dias aí, porque estão querendo associar. Sabe aquela frase que a gente sempre usa aqui? Jesus é o cara, e o pessoal que estraga. É esse. Jesus é o fã-clube que estraga, é o fã-clube. Isso, agora a gente vai falar da massa, né? Então, assim, essa questão de... Vamos falar agora de religião e política, né? Que é o tema que a gente está entrando. É viável para ele, politicamente, e ele está usando muito disso agora, principalmente aqui no Rio, o Silas Malafaia está apoiando ele quase incondicionalmente. Eu já fui na igreja, já assisti, é palanque mesmo. Então, aqui, eu vou falar abertamente. Não tem frufru que se esconder. Então, assim, eu acredito que as igrejas estão apostando, falando mesmo abertamente, tem que apoiar, tem que ser. Politicamente, ele está corretíssimo. Porque se ele acredita que o Brasil é formado, a maioria da cristão, ele aposta em duas frentes. Uma, na polaridade, tanto que ele derrubou qualquer possibilidade de terceira via. Então, realmente, sempre foi Lula e Bolsonaro. Então, ele aposta nisso. Porque quanto menos concorrente, melhor. E o segundo é, se de fato todo esse Brasil todo tem essa característica cristã, ele absorveu isso hoje nesse segundo mandato, na segunda reeleição, 100%. 100%. E aí, claro, para ele, politicamente, faz todo sentido. Marcha para Jesus, todas, teve aqui do Rio, que foi gigantesca, a forma que se fala. A Michele, quando dá os pronunciamentos, é praticamente uma pregação, um culto. Todos os pastores ali, maciçamente, né, os mais conhecidos, vamos dizer assim, tá apoiando ele praticamente incondicionalmente. Então, tudo por não ter, hipoteticamente, o PT de volta, entendeu? Mas, vamos lá, aquilo que a gente estuda, vamos mais profundo agora.
esse rótulo, esse fundamentalismo religioso não tem nada a ver com Cristo ou com o Sim, Criador, com certeza. Isso daí sabe? ele está falando literalmente da religião. E se tu pegar ali a E é religião no sentido. ciência, como a política. Religião no sentido ali, vamos dizer, de dogmas, de nomenclatura. Porque, assim, de fato, o Cristo não tinha nem que se meter nisso. Entende? É essa Não parte. cabe. Não Não cabe. cabe em nenhum local, tá, gente? Porque, assim, o amor de Cristo, ele é incondicional. Ele é algo que está além da política. Então, nem Tá esquerda, além nem dos direita, nem rótulos. lugar nenhum tu iria conseguir encaixar o cristão. Glória a Deus. Aleluia. Aqui, Receba, quando eu estou igreja. falando de cristão, eu estou falando das igrejas, vamos dizer assim, dos Os templos, das evangélicos, nomenclaturas, vamos dizer assim. É isso que eu tô. das Essa força que. instituições. Isso, instituição, exatamente. Das instituições. Quando a gente fala igreja, igreja, porque tem os religiosos que falam assim, igreja é a pessoa. A gente está falando das Isso, instituições que alimentam a sociedade e através da política elas se resplandecem. É por isso que ela existe. É por isso que dentro dessas instituições se fazem e formam políticos para estar lá, para defender os direitos de poder desse lugar. Nossa, eu estou indo profundo. Mas é assim que e eu nós digo trabalhamos. mais, dentro da igreja tem formação desses poderes. Aqui no Rio isso é Lógico. muito comum. Marcelo Crivella foi prefeito, tentou concorrer agora a deputado, não sei nem se ganhou. Então, assim, não é só um apoio da instituição da igreja. A igreja hoje busca formar, de fato, a base que chamam de cristão. Então, existe sim pessoas na igreja, mais do que só apoiado, mas ali amparado pela igreja para assumir esses papéis importantes. Lógico que ali tem o interesse deles, que assuma as pautas ditas como cristã, tudo. Mas não vamos ser também tão desonestos ou imaturos. É lógico que quando a gente fala de poder, existe dinheiro, existe incentivo fiscal, existe muitas coisas, é o que eu falo, existe interesses ali de ego, interesses ali econômicos, vários interesses, por último, se sobrar, o projeto nacional. Você Exato. acreditar que a igreja ali está apostando simplesmente no Brasil melhor, que é tudo lindo, Inteiro maravilhoso, é num ser muito tal de Deus. imaturo. Não, mas as pessoas acreditam num tal de Deus que eles configuram como se fosse o Santíssimo, o Criador de todas as coisas. Eu falo assim, eles não leem a Bíblia. Sinto muito, mas eles não leem a Bíblia. Igual a gente fala assim, e a política, eu percebi isso, Gabriel, que se você não tiver um grupo, ela é feita para defender um grupo específico. Por que a esquerda existe, os LGBTQI, QIA+, e todos os outros? Né? Eles estão defendendo todos que São entram ali. núcleos. Hã? São núcleos de força para um objetivo. Isso! E as pessoas não entenderam ainda como que é. Igual tem gente que entra para a política sem nenhum projeto, sem apontar nada. É os outros ligando. Aí, então, assim, então a gente também tem que perceber isso. A gente tem que aprender a separar a instituição, né? A santidade lá em cima, que não se rotula, como a gente sempre fala aqui, e esses outros interesses, que vem por último na escalada. E tá muito escancarado hoje, só que o homem tá cego. A gente fala num sono profundo, Uhum. sabe? Mas Mas aí é o que a gente fala, é a importância da pessoa, de fato, ter esse senso crítico, tá? Essa questão de usar as estratégias, como eu disse, estrategicamente, politicamente, é uma força motriz muito forte. É uma é pauta que ele lógico. levou, que ele viu que deu certo, e agora ele está ampliando 10 vezes mais. Mas a gente não pode falar que tá tudo certo, é tudo por amor, que não é. Existem forças políticas. Da mesma forma que, vamos supor, que o Silas Malafaia e os outros pastores estão dando nesse carimbo praticamente incondicional para ele, na reeleição isso tem um preço. Na reeleição isso tem algum poder, tem alguma coisa. E Lógico. achar que não tem, gente, é ser imaturo, leviano e, pelo amor de Deus.
Agora, estou afirmando aqui que tem coisas erradas, jamais posso fazer algo desse tipo. Isso daí Não. cabe investigações. Mas Até assim, a porque gente tem que entender que tudo é formado por ser humano. E aonde tem dinheiro, meu irmão, as coisas poder, ficam muito diferentes. poder. E até porque não existe certo e errado de acordo com as ideologias que a gente defende e da caixinha que a gente abre, né? Cada um está defendendo o seu ponto de vista estratégico, o seu universo. Cada um é criado um mundo. Eu acho que é bem amplo isso que a gente está falando, né? Então, cada pessoa, a gente não pode ser inocente, a gente tem que respeitar as opiniões de cada um, como eles formam seus mundos. A gente também está aqui para abrir a mente das pessoas que tudo é um universo que vai criando as caixinhas, não é? A gente vai dividindo e pronto. O papel de nós místicos nisso tudo, ocultista, nós não podemos nem acender vela que nós é do capeta agora também, porque até o capeta existe agora também, tudo. Embargaram o vídeo lá do satanista, sacanagem. Cara maneirinho. Então, o menino abriu a boca, tá, mas não pode nem terminar o dogma em alta magia fazendo ritual, né? Tá até difícil depois disso. Vai dar ruim, vamos brecar. Ai, ai. Oh, Então, o papel vamos dizer, dos místicos, né, espiritualistas, eu acho que a gente vale destacar duas coisas. Não vou dizer todas as ordens, mas uma ordem específica. Existem trabalhos que você mentaliza, né, sobre o líder dessa organização, né, da estrutura ali da ordem que você está inserido, mas também líderes da nação, do Estado que governa. Então, isso é um papel, vamos dizer assim, metafísico. Por isso que o primeiro ponto que a gente tratou aqui foi a importância da sociedade política. Ou seja, vocês têm que entender que isso, de fato, é importante na sua vida e que isso, de fato, te impacta. Logo, partindo desse princípio, você começa a acompanhar ou participar. Acompanhar, você vai ali ter aquele voto consciente, sabendo exatamente o que você quer e não sendo arrastado pela correnteza. E participar é igual a Marina, participou mesmo, vai ali e pauta projeto e quer estar ativamente ali. Então isso também é um dever e é uma possibilidade de qualquer cidadão. E aí o místico tem um trabalho metafísico. Independente de quem está no poder, é de extrema importância a gente vibrar coisas positivas para a organização, ou para a população. Então os prefeitos, que tudo conduza nas melhores coisas possíveis, que quem sabe aí um lapso de consciência pode bater ali de espiritualidade e tomar as melhores decisões. A gente tem que ter esse otimismo pelo lado metafísico. Então, existem trabalhos em organizações iniciáticas que focam nisso. Além de mentalizar positivamente para os líderes da organização ali, também pensar nessa questão de nação, do quem está conduzindo o país, quem está conduzindo ali a comunidade, e assim você auxilia. Um outro ponto importante é você dar o próprio exemplo do que você segue. Então, veja bem, eu, apesar de ter lados, eu jamais perco meu tempo discutindo com alguém, porque o místico ele é o equilíbrio, ele não é a polaridade. O objetivo da gente na vida é sempre estar ali entre as duas polaridades. Eu falo muito do presépio, né? Um lado ali tem um burrinho, o outro lado tem um touro. Então, um simboliza a inércia, o outro a força, mas ali no meio está Jesus. É o equilíbrio de tudo, é a via do meio. Então, o místico ele sempre tem que estar optando por essa forma. Lógico, participar, quando a gente diz, às vezes gera debates calorosos, seja o que for, mas lembre-se sempre que você não pode ser levado assim dessa forma, não pode... E isso é muito importante no momento que a gente está de polarização. Às vezes tem pessoas que perdem a família, amigos, discussão, defendendo a todo custo, a ferro e fogo, as suas coisas. Ou pior, querendo introduzir na pessoa seu estilo de vida, seu modo de pensar. E não é assim que a gente vai conseguir achar o caminho. É sempre o caminho do meio que é o ideal. E você, já dando esse exemplo, já desperta a própria pessoa de perguntar mais. Pô, cara, eu quero saber a sua opinião, porque você é mais centralizado, você tem um pensamento mais calmo. Eu acho que, independente do que você falar, eu quero dar uma atenção melhor para você. O que você tem a me dizer de X fulano? E ali sim você pode partilhar dos seus pensamentos, entendeu? E que não significa que também está certo de nada.
Quem dera se a gente fosse o dono da verdade. Mas é simplesmente saber se posicionar no trabalho, na comunidade, na família, e não se deixar levar por essa polaridade tão forte. E até porque a política ela tem como papel ordenar e dar cordialidade de falas dentro do sistema. Então tem que cuidar da economia, de uma visão que vai ampliar e desempenhar. E isso ele fez. Não tem como negar isso. E eu que andei na rua, agora a gente vai falar assim, eu que andei na rua, eu vi o costume e o porquê que a pessoa vota no PT. E vi porquê que as pessoas optam por ele. Então, assim, a gente tem Conta que aí, entender. Hã? o que você achou dessa experiência? De qual sentido que você Por que fala? a pessoa votava em um, por que ela votou em outro? Não, a questão do Lula é a questão do auxílio mais, que ele via os pobres, né, como se diz, sendo que esses pobres mesmo que pagavam isso tudo. Eles não entendem isso. É uma camada que foi feita e ele construiu uma política forte em cima dessas próprias pessoas, classificando. O Bolsonaro ele veio querendo derrubar isso tudo, igualar todo mundo. Só que os outros não entendem isso. Porque a cultura foi muito tempo, né, Gabriel? Muito tempo. E Não, assim, exatamente. é muito tempo e é um papel desafiador. Por isso que às vezes ele é autoritário. Só que eu não suporto o bolsonarismo. Eu sou muito. Eu entendo aí a pessoa começa a falar assim: ah, isso é Bolsonaro? Eu falo assim: por que você está falando que eu sou? Aí eu quero instigar a pessoa, É que eu os sou. rótulos, né? Hã? Falar de rótulos logo contigo Nossa! vai dar ruim. Nossa, eles não entendem, sabe? Aí começa a falar assim, não, mas por que você está classificando? Ele está falando de políticas públicas, porque a esquerda ela tem sua explicação, porque ela defende o que ela defende. Aí eu só explico para a pessoa, você não pode, às vezes você pode, mas não é questão de você colocar a religião como se fosse um espírito, porque não é uma ciência. Aí não, porque ele defende a família. Ué, mas o outro também defende a família do modelo dele. A ideologia de gênero, ela vem porque os pais não ensinam os filhos em casa, eles têm que ensinar lá. Então tem um monte de coisas que a gente for falar, todas as duas vias são corretas, mas as pessoas, elas querem um mito, do quanto de cá e quanto de lá. Elas pensam num mito, num salvador. Igual eu falei do bezerro de ouro. O bezerro de ouro serve para os dois, não é só para um. É uma ideia que as pessoas têm de salvador, porque ninguém quer se mover. E as pessoas precisam se mover. Elas precisam levantar a bunda da cadeira agir. Então, se você vê mentalmente, as próprias pessoas destroem as vidas delas. Não é ninguém que está destruindo, é elas próprias. É isso? Show. E como foi sua experiência de De candidata? entrar na... Foi a primeira vez ou não? Foi a primeira vez. Nunca tinha entrado, não. Na primeira, quando me chamam, quando E um me período convidaram, bem tenso, né? foi. Que não foi uma política qualquer. Dizer que foi, não foi. Foi vários desafios diferentes. Cara, se eu Que chegasse aonde numa tu cidade. entra, eu acho que a pessoa te perguntava. Você é de lá ou de cá? De lá ou de cá? Pra Exato. onde tu vai? Pra onde que... Não, eu não sou de nenhum, moço. Não, então se você não vota no meu candidato, então eu não quero você aqui. Teve só uma cidade aqui que eu cheguei que era Lula. O restante é tudo Bolsonaro, né? Os outros nem pegavam meu santinho. Teve um candidato do nosso partido que falou assim, se eu soubesse que era só falar Bolsonaro, eu tinha ganhado a eleição. Porque assim, o nosso partido deu uma caída no Brasil todo, né? Por conta da polarização. A gente não usa dinheiro público para fazer campanha, então a gente não esbanja dinheiro. O que Só dificulta muito. Porque a dificulta. pessoa não tem ideia de quanto é o custo de fazer isso, gente. E Você vai outra divulgar coisa, uma não, lojinha não sua, adianta tu já fazer a tem dor de cabeça, campanha. tu imagina algo muito maior para você divulgar, aonde está todo mundo divulgando a mesma coisa. Não, o Gabriel, o problema não é a política em si, o custo dos materiais, mas o custo do voto, Uhum. o custo das lideranças. E tipo assim, se eu contratar a sua liderança, você como liderança, você tem que pegar o número de título de eleitor, seção e a zona. E tem
camada, por que eu tô te falando que tem as pessoas que é de direita e de esquerda? Que ela se faz naquele papel. Sabe muitas pessoas que acham que segura aquele papel, eu sou da Venezuela e tô doente e vou morrer? Uhum. E vim de lá porque assim, aquilo lá pode ser pago, a pessoa pode estar recebendo para fazer aquilo Isso, ali. isso. Lógico. Cara, eu fiquei abismada com isso, abismada. Aí tinha coisa que eu falava assim, não, você vê, os outros me chamavam para um canto, os outros, não, vou te apresentar para o ciclano que ele vai arrumar voto para você. Então tá. Aí chegava lá, quantos votos você acha que você tira aqui? Eu falei assim, não sei, quanto você tem para dar? Oi? A pessoa não tem nada. E a pessoa te pede um monte de dinheiro. Eu falei assim, como assim? Aí você chegava em outro lugar e não, que nós entendemos, nós não é bobo, a pessoa morando de aluguel. E pedia, eu falei assim, meu Deus. Aí, não, mas nós é de direita, nós somos pessoas certas. Não, Gabriel, eu vi cada coisa que eu falava assim para você, tá? Eu fiquei com dó dos políticos, no final das contas. Eu tava com dó deles. Eu falei assim, como que esse povo existe? Aí como você vai competir com um povo desse? É tenso. Então, se as pessoas dependem... Não, e eles são articulados para falar. Você olha assim, você fala, que pobre, coitado, eu vou dar até um pedacinho de pão, porque a pessoa não tem nem... Me fez ter uma lábia para conversar com você e te induz assim, ó, um trem louco. Esse é um PhD naquilo ali. Então, essa massa que a gente chama de pobre, que chama que está passando fome, lógico que tem muitas pessoas que passam, mas parece que esse alimento, se realmente quisesse acabar com a fome, acabaria, mas é um processo longo, sabe? Ah, eu vou erradicar com a fome. Mentira! Porque as pessoas se alimentam disso. Daqui 4 anos, o que ele vai falar? Precisa, né? Cara, ele se alimenta do caos, ele vende o caos, para vender uma solução. Então, assim, o político não é culpado, não. A gente sabe que a gente não culpa ninguém. Então, as próprias pessoas gostam disso. Elas gostam desse sistema e elas alimentam esse sistema de toda forma. A gente, ó, a pessoa vira na sua cara assim, ó. Eu vou votar em você, eu gostei de você. Aí você vai puxar lá na cidade da pessoa. Não tem um voto. Mas a pessoa olhou no meu olho. Cara, se você ver, é tão engraçado. Tem que estar com a autoestima muito forte. Porque, poxa, sacanagem. Eu não tava nem aí, né? Porque assim, eu já tenho projeto de poder. No começo eu fiquei assim, porque você tem que falar disso e disso. Eu falei assim, ninguém vai mandar em mim. Aí eu peguei o projeto, é lógico que eu não dou conta. Gabriel. Aí eu peguei o projeto é sobre cultura, desmistificação de crença e religião, isso é cultura. E eu vi que a gente precisa mudar a nossa cultura sobre política nacional, regional, municipal, para a gente entender o que realmente a gente quer. Primeiro você tem que estar esclarecido, você tem que ter consciência. Só que a maioria das pessoas... Depois que eu comecei a falar sobre cultura, um monte de deputado começou a falar sobre cultura, foi tudo eleito. Porque tinha dinheiro para comprar, foi tudo eleito. Mas vai assim, pelo menos eu incentivei. Falando de empreendedorismo, você chega em lugar, os outros não sabem o que é empreendedorismo. Mas eles sabem pedir. E eles dão uma de coitado. Nossa, eu vou fazer isso. Nossa, eu sou só fã que não sei o quê. Eu falei assim, meu Deus. Eu fiquei boba. Eu não. O Gabriel foi algo que eu entrei, então eu apresentei mais um pouco, não perdi minha essência. Pode ver que você está conversando com a mesma Marina que você sempre conversou. Não mudou nada. E continuar, sabe? Vamos ver o que vai fazer. Eu vi que é importante a pessoa ter um partido, entrar num grupo. É experiência, né? Não é assim. Política é um sistema muito gigante. A pessoa não tem. Porque a gente já falou aqui, a gente pensa também na política nacional, a gente não esquece aqui do bairro, do prefeito, tem muitas coisas, associações, sindicatos e muitas coisas, entendeu? E você acha que dá para fazer igual eu desbocada, vou fazer política na minha cidade? Fui parar na delegacia na primeira semana. Eu fiquei assim, aqui eu não posso fazer política. Você entende? É tenso. Eu falei assim, eu tenho minha vida para me cuidar. Gente, é muito tenso isso tudo. É muito escraboso o negócio.
E são pessoas que você fala assim, nossa, esse cidadão é de bem. E essas pessoas falam assim, não, o Estado não tem solução. Você viu que lá fechou. Aham, porque o Estado é ausente. Sei, o Estado é ausente. Tudo tem isso por trás. É Você se muito. assustou com o tamanho da máquina e complexidade? Imaginava que era assim? Ou... Não, Que a gente fala assim, não, tem muita coisa, mas assim, eu acho que só também quando você ali tá no meio que você começa a enxergar certas Mas, ô nuances que você não vê. Gabriel, nada é pior do que a religião. Nada, nada. Porque eles são homens defendendo interesses da sociedade, de grupos sociais que têm que ser formados, né? Então, de alguma forma, eles têm que mover isso tudo. Então, as pessoas sempre vão procurar um mito, um salvador da pátria, o que sejam. É o Então, eles caminho mais têm... fácil. Exato. Então, eles gostam de um personagem. E esses caras sabem vender seus personagens. E quem somos nós para julgar eles? É igual eu falo. Cada um tá ali, independente de quem tá pleiteando algo, ele tem os seus motivos que é de acordo com o seu grupo. E esses grupos todos têm que existir. Como mística, como espiritualista, eu estou falando. Como Marina, eu vejo as coisas de uma forma. Mas eu, tirando todos os rótulos, cada grupo tem que existir. E cada um está defendendo o seu direito de existência. Agora, como espiritualista, eu vou julgar o grupo que defende o LGBT? A ideologia de gênero. O aborto, não, porque os outros falam o aborto. É legalização. É completamente diferente. Mas aí você está defendendo uma bandeira que é da sua instituição religiosa, que se denomina da igreja, que quer acolher todas essas pessoas. Tanto que é contraditório nessa parte. Entende? Então, assim, a gente tem que pensar muito bem o que realmente a gente está querendo com esses interesses. Mas eu vi que o brasileiro até vê isso é igual às religiões. Demora. A gente é julgado, hein? Eu pensei que até que eu recebi voto demais, porque os outros sabem de todas as coisas que eu defendo, igual entra aqui no meu Instagram, vê que é tanto live. Você entendeu? E eu nem o pingo eu perdi. Todo Bafomé live, eu deixo. Não, teve um dia que eu viajei até com as candidatas mesmo, que daí elas estão assim, ver as imagens dos Que orixás lá em negócio estranho aqui. Brasília. Hã? Eu tô vendo umas coisas estranhas aqui no seu Instagram. Não, elas viu os orixás lá, né? Falou assim, é isso aí que você gosta. Eu pensei, eu gosto é dos bonequinhos ficar furando. Rapaz do céu. Então, assim, não dá, Gabriel. Aí eu só respeito e observo. Só respeito e observo. Mas me posicionei, eu vi que tinha uma via, a gente tem que ter consciência. Ou se hoje em dia eu me posiciono com o Bolsonaro, não pela pessoa que ele é. Se eu sou uma cristã, eu sei que aquela forma dele de falar, de se argumentar, pode ser transformada pelo Espírito, como eu sou cristã. Né? E o cara entende, ele colocou pessoas técnicas para trabalhar. Agora, o PT ele já teve o seu momento. Eu não gosto de retroceder. Na eleição passada, eu votei no Ciro. No segundo turno, eu nem fui votar. Porque eu falei assim, eu não vou votar em nenhum nem no outro. Porque eu, desde o começo, não. Você entendeu? Então, assim, hoje em dia, entendendo sobre política, entendendo sobre mamado, porque eu sei que as pessoas... Tem muita gente que recebe auxílio que não trabalha. Muita. E acostumou com isso. Acostumou. E tá um valor alto, né? Assim, alto Alto? para um auxílio, tá, pessoal? A gente entende que tem pessoas que precisam. Mas a gente está Mas, falando ô de cenário Gabriel, que não há é só muitas auxílio. pessoas que não precisam e se aproveitam, lógico. Gabriel, eu sou mãe solo, né? Cuido da minha casa, não tem pensão nem nada, e não tem auxílio. Tem pessoas que pegam, sabe? Então, assim, não é só auxílio, é auxílio gás, é auxílio não sei o quê, é muito auxílio. Para que tanto dinheiro? Eu fico pensando, que falta de conta. A gente precisa de educação financeira. Isso eu tenho Urgente a escola. urgente. A gente precisa de base. A gente precisa, se as instituições religiosas realmente
defender essa família, quem se veste com rótulo religioso, também tem que aprender a se dobrar e tem que aprender como educar filho. É isso tudo. Se você não tiver uma esposa como você tem, de ir lá instruir sua filha, o mundo vai instruir ela da forma que quer, porque vocês estão sendo ausentes em casa. Então, não é o Estado que tem obrigação. Eu sou de uma política que o Estado tem que sair das costas do cidadão. E o cidadão tomar as rédeas da própria vida dele. Ensinar ele a empreender, ensinar ele a trabalhar. Todo salário que pagar, todo tanto vai ser pouco. Na época do Lula era 200 e pouco. Foi para 1.200. Não, tá pouco. Vai para 5.000. Tá pouco. Então, não, olha... o pessoal vai sair daqui, o pessoal da Venezuela vai sair de lá porque lá tá ruim. Não, o pessoal não sai daqui do Brasil e vai para Londres, vai para não sei das quantas. A pessoa não tem satisfação em si. O problema não é o lugar, o problema é a pessoa. Qualquer lugar a gente vive. Desde então que a gente esteja decidido o que quer. Parar de culpar os outros e de mamar nas custas. Agora, a política em si é uma corrupção para todo lado. Interesses. Corrupção, corrupção, corrupção. Nossa, eu ajudo, gente. Eu sou uma pessoa muito boa. Sei disso. Política e as ordens iniciáticas, amigo. Vamos lá. Especificamente, acho que está mais evidente aí a maçonaria, né? Que descobriram que o Jair Bolsonaro, o Jair Bolsonaro é maçom. Saiu o vídeo dele. Pois é, mas aí deu esse vucu-vucu todo. O Luciano, lá da Curiosidades da Maçonaria, falou que não é maçom. Não é maçom. Foi uma visita como qualquer um pode visitar. Numa sessão. Ali no caso, principalmente, eu acho que estava bem explícito no vídeo. Ele estava concorrendo na época e alguém provavelmente convidou ele para a loja e fez isso. Não tem só ele, como tem também Alexandre de Moraes, tem diversas pessoas no meio do político, porque a ordem maçônica já tem uma característica muito forte de estar envolvida na política. Ela em si é hoje praticamente política, então aquilo ali não tem nada a ver, não faz sentido nenhum. E se fosse também, eu acredito que independente dele ou qualquer outro político, também não faz o menor sentido, só que entrou em toda aquela laia, né? Justamente é onde é o perigo de você enfiar a religião nas coisas, porque aí vem aqueles fantasmas de maçonaria, bode, satanismo, e aí tu pega ali aquelas pessoas que não têm as informações e entrou nesse desespero todo, não é à toa que entrou, que foi todo mundo se justificar. Tanto o pastor Silas Malafaia, o próprio Bolsonaro, não, a gente só estava visitando, enfim, e gerando aí todo esse métier político aí em questão disso. No que a gente tem a dizer de ordens iniciáticas, no sentido da maçonaria em si, é simples. A maçonaria, de fato, ela não é uma religião, nenhuma ordem se caracteriza por ser uma religião, apesar de acreditar em um ser divino, Gadu, Deus do seu coração, Deus de sua compreensão, o todo. Então, geralmente, quem pertence à ordem iniciática não nomeia esse Deus, tá? E aí, quem tiver curiosidade, lê lá Eliphas Levi, a Chave dos Grandes Mistérios, que ele vai falar um pouco sobre Deus, o Deus inefável. Então, Deus que você não pode alcançar, mensurar, nomear. Então, jamais você pode dizer como é Deus e se ele é do bem, do mal, como ele é, o que ele gosta, o que ele está fazendo. Então, assim, o místico, iniciático, ele tem uma proposta, vamos dizer, de Deus, uma visão de Deus muito superior do que as religiões oferecem. Não significa que a gente é melhor do que nada. Simplesmente a religião ali, ela pega Deus e encaixa numa caixinha. E se você gostar dessa caixinha, você entra ali naquela gaveta. Outra religião compreende Deus de outra forma. Se você gostou desse, vá para aquela caixinha. Mas a proposta de todas as religiões, se estiver muito bem fundamentada, sempre vai voltar na última instância, que é o amor. Que Eliphas Levi, inclusive, diz que é uma manifestação de Deus na Terra, o amor, né? Um amor ágape, doar-se ao próximo. Enfim, então as ordens iniciáticas, elas, de fato, não são religiões. Elas podem se dizer, como alguns dizem, de religiosidade,
precisa acreditar em algo. E aí a maçonaria, ela de fato é muito envolvida na política. Você vai ver isso na França, você vai principalmente nos Estados Unidos, praticamente todos os presidentes. E eles são muito fortes nisso, pessoal. E principalmente ali, a gente já pode entrar um pouco na pauta conservadoras, né? Que muita gente também critica isso, só homens, são muito conservadores, só tem gente velha ali, já matuta, e tu não vai mudar aquele cara. É igual o seu avô dentro de casa, tu não vai conseguir dar um celular para ele. Não adianta. Então, são pessoas ali que já estão num círculo ali fechado de muito tempo, com uma certa cultura. E tá ok, é a cultura dos caras. É a cultura dali da ordem, é um histórico gigantesco que a gente não vai mudar de uma hora para outra. Então, juntando esse métier todo com a política, dá essa salada mista e aí diversas informações falsas que a gente precisa sempre estar alertando para as pessoas. Essa importância de conhecer bem as histórias, conhecer bem a situação. A própria maçonaria, para vocês terem noção, ela tem uma ordem paramaçônica de Molay, que ela é muito forte também nessa questão do patriotismo. Então ali o cara vem desde o Demolay já com essa questão de conservador, de patriotismo, todas essas chaves que estão ali já dentro desse círculo, entendeu? E eu falo assim, se todo rapaz pudesse fazer Demolay, eles aprendem a tratar a mulher, respeitar a mulher. Demais! É completamente diferente. Mas os outros... É assim, a gente sabe que não é todo mundo que vai participar disso. É igual as filhas de Jó também. Né? Então, não dá para ficar julgando. A gente precisa muito mudar a cultura. E se a gente não vai falar de outras ordens, que senão a gente está no momento político, a gente vai ficar calado. Porque a gente vai falar de outros presidenciáveis e outras coisas, e é melhor a gente só falar nesse parâmetro até aqui, porque para não complicar a nossa vida também. Então, é parar de julgar, né? Para entender o que é todo, do mesmo jeito que ele entrou ali dentro da maçonaria para arrumar apoio de grandes grupos, porque maçons têm empresa, os outros esquecem que maçom é uma pessoa comum que trabalha, come, e esses funcionários votam e tudo mais. Né? Então, são apoios políticos, as pessoas têm que entender. Igual até mesmo o Lula vai lá no candomblé, toma um banho, toma um passe. Não, ele virou agora. Não é assim, gente. É respeito. Respeito. Ele participou de um rito ali do momento. Então, não significa que a pessoa é religiosa pertencendo ali à estrutura, nada do tipo. Isso é completamente comum e é a estratégia da pessoa, entendeu? Cara, eu faltou parte. Eu tinha que ter comprado um terço, um guia. Vou lá tomar passe, tudo. No próximo, tu já... Gente, aí eu não recebo nem um voto mesmo. E eu recebi até voto demais. Com essas coisas aradas, eu tô... Assim, é muito preso. Eu entendi que a política você tem que pegar uma bandeira e defender ela. E se a gente, nós, como somos aqui... Digo mais, tu tem que pegar um rótulo. Tem que pegar um rótulo. Não, pensa na dificuldade. Não basta ser bandeira, tem que saber bandeira de quem. Aí eu era esquerda. Total. Você sabe que nós não é apoiado de cá. Por mais que a gente tenha interesses, tá lá. E não, todo mundo defende a família. Mas essa cultura demora muito. A nossa cultura, a nossa forma de enxergar o mundo é muito fora da caixinha. Muito. E eu dei conta de permear, eu olhava o negócio, aí eu olhava e caminhava. Mas é bem complicado mesmo. Não pertence. Eu tenho que respeitar, não pertence. Cada um tem seu momento. Eu entrei ali para potencializar o projeto, para mais pessoas verem que existem seres como a gente, que também somos civis, também lutamos pela causa do povo, independente de rótulo. E a gente entende quem é o criador de todas as coisas, sem uma nomenclatura ali, sem um rótulo. Né? Porque tem muita coisa que eu falo assim, Jesus eu não faria isso, eu não vou negar ele. Entende? Porque, assim, cada um desses políticos que estão em destaque agora, eles
têm esse papel, eles foram chamados para isso. Eles nos descobriram outras coisas antes. E também tem outras coisas que a gente não pode prolongar. Por isso que, assim, de uma forma, às vezes, superficial, a gente fala como que tem que defender. Por isso que eles usam essa superficialidade. Porque se eles forem aprofundar, ninguém vai voltar e o trem vai ficar desordenado, vai virar uma bagunça. Como está? E a gente tem que respeitar. E a gente vai fazer mais live para falar sobre isso tudo. Né? Depois desse pós-política. Terça ou quarta a gente vai continuar falando do dogma, né? Vai ser uma reunião muito bonita. Terça ou quarta. Assim, eu não vou me aguentar. Vou botar um bandeirão aqui. Vamos falar sobre dogma Rita. Ai, amigo, coloca. É o capítulo 22? Não. Ah, desculpa. Tô perdido. O menino for colocar uma do PT, vai ser lindo também, né? Vou falar para ele. Assim, ó, você coloca um bem grande do PTI, porque assim... Não, vai ser maravilhoso. Mas isso é democracia, sabe? Gabriel, cada um defende o que quer. A gente está aqui para isso, cada um defendendo as suas ideologias, seu grupo. Se todo mundo fosse igual, nós não estávamos aqui, ué. Nós não tínhamos saído de lá da igreja e estava estudando esoterismo como a gente estuda. E respeitando. Que dia que a gente falou mal da igreja? Exato. Não precisa, cada um está no seu. É igual eu te falei, cada um está servindo o grupo que ele pertence, que ele acha que é necessário. Só que cada um esquece que tem os ciclos que se encerram. Antigamente não tinha celular. Eu, como empreendedora, eu era uma empresária forte no meu ramo. Eu percebi que quando chegou os celulares, a tecnologia avançou, que foi de 2014 para 2015, que ela teve um avanço maior, né? Ela começou, as pessoas começaram a observar mais, começou a fazer cabelo no YouTube, começou a vir essas coisas. Então eu vi que a minha clientela diminuiu por conta disso, não é só o governo. Então tem todo meio. Então a gente tem que observar que tudo são ciclos. Minha profissão já foi maravilhosa. Agora eu sei que daqui uns dias a minha, do que a gente está fazendo aqui, vai ser espetacular. Mas tudo tem um tempo de maturação. O negócio é que as pessoas não aceitam perder. É isso. E nem aceita que tem o processo. Tudo tem processo. Tudo tem um processo. A natureza tem processo. A gente não pode soltar as coisas. Tem um ciclo e esse ciclo se encerra. Cada um tem sua forma de ver o mundo. E eu não preciso obrigar ninguém. Essa é a verdade. Qual a reflexão que a gente fica? Você daí, dia 30. A reflexão, acho que principal é, sobretudo, a gente se interessar pela política. Ah, não gosto. É importante você se interessar. É importante para o seu futuro, futuro dos seus familiares, do seu filho, se impacta diretamente. É importante você não só acompanhar a política nacional, como a gente disse ali, existe uma política ali no seu município que impacta talvez até mais do que a nacional. Então, assim, é importante a gente, como sociedade, se importar e deixar mais madura essa questão de política. Sei que é chato, sei que às vezes é tedioso, mas assim, para você tomar uma decisão em qualquer coisa na sua vida, é importante você se conhecer para poder saber o que realmente você quer, e não alguém que quer por você, e não alguém que mandou você fazer alguma coisa, e não alguém que induz você a escolher alguma coisa. Então isso é muito importante. E o outro ponto que eu acho também é você, se quiser, lógico, vai para a guerra, se candidata, vai, participa aí da comunidade, de conselhos, sindicatos, se for o caso, clubes, e aí vai avançando, que é importante você, se tiver disponibilidade para trabalhar e você acha que tem boas propostas, boas ideias, por que não contribuir ativamente? Lógico, dá muito trabalho. É óbvio, política, a gente já conversou muito aqui. É um sistema muito bem organizado para eles mesmos. Então, assim, mas a gente não pode largar de mão. Quem tiver interesse, participa mesmo, se filia, faz o que tiver que fazer, porque é importante.
Até porque, para realmente a gente ver uma mudança que a gente quer, a gente tem que levantar a bunda do sofá, não ficar só debatendo. Exatamente. Quem me dera, se eu pudesse mudar o país inteiro tuitando. Então a gente tem que ir para a rua, boa a cara para bater, igual, mas Marina, você tem que se posicionar. Eu falei assim, cara, eu vou me posicionar como eu me posicionei nessa política? Você quer que eu me posicione Quando mais? você ouvir isso, é porque a pessoa quer assim. Quero que você fale que é Bolsonaro. Ela não quer posição, ela quer ótimo. Eu quero que tu fale que é Lula. Eu quero que tu fale que é a favor de alguma coisa. Sempre assim. E eu arrumo argumento para tudo, né? Você sabe. Eu vou até o último dia, até meia-noite, eu vou lá publicar. Depois que um dos dois ganhar, não, esse aí que eu vou ter. Ai, mas é zoeiras à parte. Mas, assim, tem que parar com essa obrigação. Move. Eu vejo gente se manifestando aqui na internet que nem vota, que não tem nem título. Eu falo assim, cara, cria vergonha na sua cara, cria um projeto. Quando os outros mandam posicionar, eu falo assim, tem 5 anos que eu tô na internet, me posicionando e falando para vocês se alertar. 5 anos que eu faço, não, toda vida eu fiz trabalhos aí que oculto, que os outros não vê. Eu tô me posicionando. O que você tá fazendo? Quem manda você se posicionar também não faz nada, né, Gabriel? Não faz nada. Geralmente. Não faz nada. Tem tempo para ficar observando o que você faz. Só fala assim, não, tá tão difícil que fala assim, mas por que você não vota? Então você, eu sabia que você era. Cara, mas isso me dá uma tiriça. Aí a outra foi, esses dias ela entrou no meu Instagram. Não, tá confuso, porque na mesma hora que você fala de um, você fala do outro. Então, eu não sei que lado que você tá. Eu tô do lado que eu estou especificando e contando para você ver por que você se posicionou como tal. As vantagens de um, as vantagens de outro e tudo mais. Tem algum problema? Sabe? Muito fechado. A gente é um trabalho árduo, mas a gente já sabe disso. Eu falei assim, então se você... Eu falei assim, eu não posso desagradar meus amigos macumbeiros, nem meus amigos bruxos, aí não me fala mais nada. É muita gente para desagradar. Então, nossa senhora, é muita gente. Mas eu respeito todo mundo. Eu respeito todo mundo, sei minha posição, já tomei meu ponto de partida depois que eu andei ainda. Mas os outros não vai ver eu gritando na internet, não. Bem que eu gritei. Eu queria gritar com os dois, né? Hoje eu amanheci assim, outro dia amanheci assim, tudo certo. Mas você tem que... Cara, e você? É você. Como que você pensa? Por que que você pensa? Tô pensando, qualquer dia eu postar foto com um filtro de um, aí eu explico tudinho o que é esquerda e por quê, né? Aí no outro dia eu vou postar com a direita e vou explicar tudinho o que é. Por que que eu me posiciono com esse e por que que eu não me posiciono com esse. Com argumentos e fatos. Porque cada um defende o que defende. E que tem grupo para tudo. Pronto. Exato. Não é só corrupção. Entendeu? Você fica feliz aí, amiga, eu vejo seus movimentos, quando sua menina, sua esposa, eu falo, oh, Jesus, é uma mulher guerreira. Essa mulher é muito guerreira. Tem Mas é ideia. isso, Gabriel. Ela é muito guerreira, amiga. Muito guerreira. Eu tenho até medo desse trem. Eu nem saí de casa. Nem saí. Não. Foi festa, foi bom. Eu sei disso. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Mito. Mas a gente precisa realmente falar sobre isso. A gente precisa nos posicionar diariamente, não é posicionar gritando na internet, mas mostrando e sendo coerente com aquilo, né? Se eu sou família, se eu defendo a família, então que eu seja um cara família, né? Se eu não gosto de corrupção, que eu não seja corrupto. E isso, é não virando um relógio, não tendo Sky gato, né? Não estacionando em vaga que eu não posso, dando seta, porque você é corrupto toda hora que você vai dando, você vira a rua sem dar seta. Você entende? Então, assim, é vários casos. É a gente ser a gente mesmo, né? E ser coerente com aquilo que a gente defende. Pronto, sem querer julgar o outro. Seria mais fácil assim. E que os evangélicos dobrem o joelho, que seu Deus é grande, que vocês pregam, né? No joelho vai ganhar muito mais. E É isso pronto, aí. acabou. É isso.
Quais suas considerações, amigo? Pode falar. Então é isso, é a gente ter essa maturidade, buscar mais informações, ser ativo se possível, claro, e nós místicos sempre buscar o equilíbrio em tudo, tudo na vida, e não é diferente na política. Jamais perder a amizade. Problemas desse nível é tão, eu acredito, infantil. Então, assim, a gente místico que estuda tantas coisas, tantas que se dizem, né, que estuda tanto, busca tanto. Então a gente sempre tem que escolher o caminho do meio, o caminho sensato e se afastar dessa polaridade tão forte, né? Eu entrei no grupo certinho, né, amigo? Porque meu grupo é laranja, Mercúrio do equilíbrio. Porque eu sou Então, Você viu? Eu entrei. Era o o caminho é o melhor equilíbrio. candidato. Hã? O caminho é o equilíbrio, sempre. Nós tínhamos o melhor candidato para polarização. Mas a gente sabe como que é o caos, né? Aí eu A ficava em força ainda está por um lado, espera um pouco. É. Aí eu falei assim, não, mas a gente chega lá. E assim, faz parte, faz parte. E é igual eu falo, os outros falam assim, ah, político não faz nada para mim. Cria um projeto, ninguém tem... Olha, eu não sei como que os outros pensam, isso aí é muito importante a gente falar, que o político tem que ficar dando alguma coisa. Trabalha! O político lá, botou a cara dele, se ele ganhou, é porque ele tá pagando alto custo com a vida, com tudo. Cria um projeto também, para fazer alguma coisa. Pronto. Aí dá certo. E aí, terça ou quarta, a gente tá de volta aqui falando sobre dogma e ritual de automagia. É o capítulo 9 e 10, se nós tá, ou é 11 e 12? Eu acho que é 9 e 10. 9 e 10. 9 e 10 a gente vai falar aí. Eu esqueci qual que é o capítulo, mas eu vou olhar aí. Junto com o tarô também. Vai ser lindo, meu filho. É lindo quando a gente faz essa... Quanto mais agora nesse momento, né? Fechou. E muito obrigado mais uma vez. Paz profunda para você e sua família aí. Ficam todos bem. E vamos aí rumo ao dia 30, trazendo consciência cada dia mais sobre os casos. Né? Fechou, eu que agradeço. Tamo junto. Abração. Abraço, Tchau, tchau.